O telefone do seu consultório médico toca, ou seja, o seu marketing aparentemente está dando certo. Os pacientes já te procuram, eles ligam para o seu consultório, mas aí a secretária, por conta de uma fala, por conta de uma explicação mal dada, de uma ação, ela afugenta o paciente. Doutor, seja muito bem-vindo a mais um vídeo de marketing médico aqui no meu canal e hoje eu vou falar para você sobre 5 ações que a secretária faz que afugentam pacientes do seu consultório, ou seja, aquele paciente que já ligou. Mas antes eu quero deixar bem claro, até porque talvez alguma secretária vai assistir esse vídeo. Não é que a sua secretária afugenta o seu paciente porque ela é ruim, porque ela não sabe fazer o serviço dela. Com certeza ela sabe muito mais do que eu ser uma secretária médica. Mas talvez é uma ação que ela não foi treinada, que vocês não discutiram sobre isso, ou até seja uma ação que ela faz isso de forma involuntária, sem querer, mas que acontece sim de afugentar o paciente. Na verdade, os pacientes. E a gente, o que aconteceu? Eu, na minha história com o marketing médico já há muitos anos, a gente tem, é claro, sempre feito pesquisas, a gente faz serviços, já fez muito serviço, né, para médicos e clínicas e a gente sempre tabulava isso. Por que o paciente ligou para o consultório, mas não agendou? O que é que está acontecendo? Tem até um curso chamado Secretária Médica Lucrativa que eu ensino as técnicas de venda para a sua secretária vender mais. Mas esse não é o caso. O caso é te explicar 5 ações que afugentam o paciente. Vamos lá. A primeira dessas ações é o seguinte: aceitar o primeiro não como resposta. Invariavelmente, esse paciente quando ligar, ele vai falar, atende o meu plano, quanto que é a consulta, eu quero mais informações. E ele vai dizer o seguinte, depois eu vou ligar. Eu não quero agora, eu vou conversar com meu marido, vou conversar com a minha esposa, eu vou verificar o limite, eu vou ver se eu tenho horário, não era para agora. Então eu não quero agendar agora, porque ela vai perguntar, você quer agendar? Ele vai falar que não. E aí a maioria das secretárias aceitam o não como resposta. O que significa isso? Doutor, é o seguinte, ali no curso Secretária Médica Lucrativa a gente tem uma planilha, né, que é a planilha para fazer o follow-up com esse paciente. Sabia que de 4 pacientes que falam não, você consegue recuperar um simplesmente se entrar em contato num segundo momento e deixar agendado com esse paciente, é claro, para entrar em contato para saber uma resposta definitiva. Então imagina que de cada 4 pacientes, isso na média, tem consultórios que isso é bem mais acima, que você consegue 2 ou 3. Você conseguisse recuperar 2 ou 3 pacientes sempre, o quanto que isso não ia fazer, o quanto de resultado financeiro isso não iria proporcionar para o seu consultório, para a equipe como um todo, mas para os resultados do consultório depois de um final de um ano. Por isso, fica a dica, não aceite o primeiro não como resposta, sempre tente um contato posterior que muitos desses pacientes vão se convencer e vão agendar. A segunda ação que afugenta esse paciente do consultório, a ação que a secretária toma é a seguinte: não gerar valor para o médico, para o serviço ou para a clínica. Como assim? Muitas vezes esse paciente vai ligar, ele não conhece quem é o médico, ele não conhece a clínica, ele não conhece a história daquilo ali, principalmente o serviço que ele está ligando. Simplesmente ele pegou a informação ali num livrinho do convênio, no site do convênio, um amigo indicou, mas indicou sem explicar muito. E esse paciente vai ligar, talvez o preço da sua consulta, o preço dos seus serviços seja um pouco mais alto do que ele esperava, talvez você não atenda o plano que esse paciente tem, e aí esse paciente ele vai falar o quê? Vai falar, não, vou desligar e vou procurar outro médico. Aí uma secretária atenta, o que ela faz antes de falar se atende ou não o convênio dele, o quanto que é o preço, se esse preço é mais alto? Ela cria valor. Criar valor, a gente sempre sabe que criar valor é a essência do marketing para que o paciente pague o preço. Então cria um valor alto, logo esse paciente vai tender a pagar mais. E como que eu crio valor? A secretária precisa fazer alguns exercícios com o médico para saber quais são os elementos de autoridade que esse médico tem que mais chamam a atenção para ela falar ao telefone ou para ela enviar uma mensagem para esse paciente. Seja a formação desse médico, o número de vezes que ele realizou aquela cirurgia, aquele tratamento, os anos de experiência que ele tem. Agora vamos falar da clínica, seja porque a clínica é bem localizada, seja porque a clínica tem um equipamento moderno e principalmente dos serviços. Quais são os diferenciais desse serviço e o que esse paciente, a transformação que ele vai ganhar, por que seria mais rápida, talvez mais indolor, ou de alguma forma até mais garantida do que a clínica do lado ou do que os médicos do lado. É claro que se a gente for falar de ética, a gente não pode fazer publicidade disso, mas a sua secretária ela não está fazendo publicidade, ela está atendendo e criando valor para você, então a gente pode sim. Então sempre pensar em criar valor antes de dar respostas, principalmente essas respostas capitais, como preços e convênios atendidos.
A terceira ação ela é muito parecida com a primeira, mas tem uma sutil diferença. Alguns dos seus pacientes eles não vão dizer não, eles vão dizer vou pensar. Isso acontece muito. Por quê? Porque o ser humano, principalmente o brasileiro ele sempre está dando um jeitinho para as coisas, né? A gente não é acostumado a falar não. Quantas vezes você fala não no dia? Provavelmente poucas vezes. Por quê? Porque fomos treinados a não falar não. Nós falamos praticamente sim para tudo e quando a gente quer falar não, a gente fala o quê? Vou pensar. Mas é aí que a secretária, uma secretária médica lucrativa, que tem uma visão já estratégica do negócio, o que ela faz? O senhor vai pensar, dentre esses 2 dias, qual desses dias eu posso te ligar? E ela vai anotar. E qual horário? Porque a agenda do médico, se eu não tiver essa resposta nos próximos 3 dias, só vai ter horário para daqui 3 meses. Imagina o paciente, poxa, esse médico deve ser bom mesmo, né? A gente utiliza a escassez também junto com essa técnica. Mas olha, doutor, é um erro. Se o paciente fala que vai pensar e a sua secretária simplesmente pensa assim, ele vai pensar, então depois ele liga. Sabe o que vai acontecer? Ele não vai ligar. Mas o pior, sabe o que vai acontecer? Você acabou de perder um paciente. Então, toda vez que um paciente fala vou pensar, automaticamente a sua secretária tem que pensar o quê? Vou anotar, vou marcar com ele o horário, vou ligar para saber se é um sim ou se é um não. E aí, mais uma vez, pacientes têm dificuldades de dizer não, a probabilidade que ele vai agendar já não é mais de 4-1, é de 4-2 quando o paciente fala vou pensar e a secretária entra em contato. Ou seja, pelo menos metade dos pacientes você conseguiria retornar eles para o consultório, pelo menos conseguir o agendamento, se a sua secretária entrasse em contato de forma ativa com todos os pacientes que falam vou pensar. A quarta ação que espanta os pacientes, e isso espanta, e você vai concordar comigo, é ter uma secretária monossilábica, o que a gente chama de oferecer um atendimento lacônico ao paciente. Atendimento lacônico. O que seria esse atendimento lacônico? Aquele paciente, quando faz perguntas para a secretária, o doutor atende meu convênio? Sim. Mas eu queria saber qual a forma de pagamento? Só à vista. Ou seja, dá aquelas respostas secas. Isso é um atendimento monossilábico e lacônico. Lembre-se, toda secretária médica ela tem um papel muito importante que também é a de vendedora. Por quê? Porque as pessoas ligam, se ela não souber um pouco de comunicação, ela vai perder muitas dessas ligações. E a gente pode notar, você mesmo quando liga para comprar um serviço, se o atendimento é monossilábico, se você faz perguntas abertas e do outro lado, a recepcionista, a secretária, o vendedor te responde com respostas fechadas, você faz uma pergunta aberta e ele responde sim ou não. O que vai acontecer? Por exemplo, o paciente pergunta, mas o doutor tem muita experiência em casos como o meu? Na verdade, ele quer que a secretária fale, tem, inclusive na última semana, a secretária fala assim, tem. Eu falo, não. Isso não dá andamento, a pessoa não se sente confortável, ela já pensa, poxa, se o atendimento não é prazeroso com a secretária, imagine com o médico. Então, tenha secretárias e as secretárias que estão ouvindo, desenvolva a comunicação, não seja monossilábica e procure depois atendimento lacônico, não repita esse erro nunca mais. E a última e quinta ação que as secretárias fazem, que espantam pacientes de consultório, é não dar opções para o paciente. Isso mesmo, e aí não é nenhum erro muito da secretária, é mais um erro de comunicação e de alinhar a estratégia de vendas ali com o médico ou com a equipe da clínica. Sabe por quê? Muitos pacientes realmente eles não podem, eles não têm o convênio, eles não têm talvez o capital que eles precisam investir, eles não têm o tempo, e aí vai depender de cada caso. Por isso que é importante ela sempre estar atenta para identificar. Mas o que acontece? Se simplesmente você der uma opção e o paciente falar não e você vê que ele está irredutível com esse não, é interessante você sempre ter 2, no máximo ali 3 opções para apresentar para ele. Por isso que é importantíssimo criar estratégias de venda, para que sempre quando a gente tem um não, a gente consiga no máximo ali fazer com que o paciente opte por algo que não seria a primeira opção para a gente, mas que já vai ajudar o quê? Já vai ajudar financeiramente o consultório. Então pense assim, para cada um dos meus serviços que eu vou ofertar, sejam consultas, procedimentos, qualquer coisa, existe uma segunda opção que eu posso ofertar para ele? Você vai ver que isso vai mudar muito. E aí, eu não posso ficar te dando opção aqui, porque cada especialidade, cada clínica, cada modelo, se é por convênio, se não é, existem N possibilidades. Você tem que fazer um exercício, secretária, médico, equipe, tudo mais assim. É isso que a gente vai indicar para o paciente. Caso ele fale não, existe uma segunda opção que eu posso propor para ele? Você vai ver que tomando essas atitudes, o que vai acontecer?
Você vai deixar de perder 100% das pessoas que falam não, que falam vou pensar, que não tem segunda opção, terceira? Você vai começar a trazer, vai começar a converter mais. No final de um ano, você pode ter atendido dezenas ou até centenas de pacientes mais, porque a sua secretária não comete nenhum desses 5 erros, ou seja, essas 5 ações que afugentam pacientes do consultório. Doutor, se você gostou desse vídeo, eu peço o seguinte, aqui abaixo tem um botãozinho vermelho para você seguir, mas você vai me ajudar? Claro, mas você vai se ajudar. Você vai receber em primeira mão vídeos como esses aqui de marketing médico que vão te ajudar na sua carreira. Aqui acima tem mais um vídeo de secretária, se você quer ver mais algumas dicas. E principalmente, se você gostou desse vídeo, curta, que isso sim vai me ajudar, e deixe seu comentário, caso você tenha dúvidas ou até mesmo não concorde com alguma das coisas que eu falei, porque a gente sabe, a sua realidade pode ser diferente das realidades que eu vivi, e aí, com certeza, eu quero receber esse seu feedback. E se eu posso te indicar alguma coisa no final desse vídeo inscreva sua secretária para um curso chamado Secretária Médica Lucrativa, que tem aqui abaixo um link. Esse curso eu ensino técnicas de venda para secretária médica, coisas que não existem no Brasil, técnicas avançadas, para ela saber não só se comunicar, mas saber vender os seus serviços médicos. Porque, mais uma vez, cada vez que um paciente liga no seu consultório e desliga sem agendar, você está perdendo muita receita. Então fica a dica, Secretária Médica Lucrativa e do mais, um grande abraço!